Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga lá. 30 anos, né? Você tá fazendo agora essa gravação e tal, e é um marco, né? Aham. E eu gosto de fazer essa pergunta, já fiz para várias pessoas. É fácil começar bem, né? Mas a longevidade do ministério, para mim, é o que mais me encanta, assim, né? Sim. Eu vejo alguns fazendo coisas incríveis, assim, mas eu falo, poxa, terminar bem é o maior desafio, né? É o que a gente viu Paulo declarando ali, né? Você ir até o final, e não que vocês já estejam terminando, eu acho que tem muito chão pela frente. Chão pela frente. Mas assim, já são 30 anos, né? E eu queria que você falasse quais são alguns segredos, algumas coisas assim que você atribui aí para essa jornada constante. Porque assim, eu tô diante de alguém que tá 30 anos nisso e falando com a mesma paixão ou até mais, né? E isso é inspirador. Eu queria saber o que Deus fez essa jornada. A gente precisa superar muita coisa dentro do ministério. Eu eu tenho certeza que manter o teu contrato com Jesus. O que você tratou com Jesus? Eu fiz um contrato com Jesus quando eu me converti. Literal? Literal, e Você queimei. escreveu? Escrevi um contrato com deveres, afazeres e tudo mais, e queimei, assinei por mim e por Jesus e queimei. Eu sou meio assim, tá? Ok. Meu jeitão profético de ser. Legal. E eu acredito que cumpri o contrato com Jesus. Ok, cumpriu o contrato. Cumpri o contrato com Jesus. O que eu prometi que eu ia fazer para Jesus? Eu ia gastar a minha vida para Ele. Tava lá. E não ter ninguém mais importante do que Ele na sua vida. Nem marido, nem filho, nem igreja. Nada mais importante do que Jesus na sua vida. Se te faltar tudo e tiver Jesus, você continua? Será que você continua? Eu já tive muitos momentos em que eu tive decepcionada, arrasada com o meio, com o mercado, com as pessoas. Chora, mas continua. Porque ele sabe? não mudou. Jesus não muda. Então continua. Descansa, mas não para. Já tive burnout, já tive estafa, já perdi cabelo, já fiquei doente. Tudo isso eu já passei. Não foram flores 30 anos de ministério. Né? Perdi filhos, tive abortos espontâneos. Cerca de 4 abortos espontâneos, 4 abortos espontâneos para 2 gestações, né? Tive algumas cadeiras espinhosas que eu me sentei, mas e Jesus? Briguei com Jesus algumas vezes porque eu não consegui o que eu queria, mimada, garotinha mimada, e não adiantou nada brigar com ele, fiz birra, não adianta nada brigar com ele porque ele é minha paixão, dele é boa, perfeita, agradável, não acrescenta dores. Então eu tive muita ajuda, muita gente boa. E a gente tem uma unidade, eu e o Emerson, que o evangelho está em primeiro lugar de tudo. O evangelho está em primeiro lugar até no nosso casamento. É o evangelho. Depois é a gente. Depois é a nossa família. Sabe? Depois é a igreja. Tem uma ordem de fatores que altera o viaduto. Sim. Então, o ministério, ele está... Assim, é claro que o ministério não justifica um fracasso familiar. Ok. Nunca. A família, ela está junto com o ministério. Porque né? ela é um ministério. É um ministério maior. Aliás, quando nós abrimos a IPAM, quando começamos a IPAM, nosso maior empuxo para abrir a IPAM foram os nossos filhos. É mesmo? Foi para criar os nossos filhos na igreja, porque nós tínhamos ali uma, como é que eu posso dizer, uma incompatibilidade ministerial momentânea no local que nós estávamos pastoreando como auxiliares, com relação ao que nós acreditávamos para o Isaac. Ele teria que cumprir algumas coisas e a gente não estava de acordo com aquilo. E nós fomos batizar o Isaac no Rio Jordão. É mesmo? E assim, de maneira muito simples e humilde, eu digo que não estava errado o que a igreja estava falando, mas aquilo que nós estávamos vendo acontecer com o Isaac era tão mais rápido. Sim. E que tinha que ser cumprido para que ele fosse para missões. Nós começamos a cuidar mais do Isaac e nós entendemos o tempo da visitação do Senhor. E um pastor, que é nosso bispo há muitos anos, que é o Joaquim Ribeiro Cantagalli, falou pra gente assim, olha, se vocês têm que fazer alguma coisa, se Deus falou com vocês que vocês têm que abrir igreja, que vocês vão ser pastores de igreja, esse é o recomissionamento de vocês, Valnice Milhões falou isso pra mim, esse é o recomissionamento de vocês, façam isso pelos seus filhos. Uau. E nós abrimos a igreja com a nossa família. Era eu, Emerson, Isaac, Laura, meu pai, meu primo, minha sogra, meu sogro e só. Sim. Nós abrimos a igreja com a família, mais ninguém. Depois Deus foi acrescentando as pessoas. Nós fomos embora do ministério anterior sem ninguém. Nós não levamos ninguém com a gente.
As pessoas foram vindo, aceitando Jesus, foram sendo batizadas, foram chegando, e hoje nós estamos beirando aí 1.000 membros na igreja local. Uau, tem 7 anos. 7 anos. Um crescimento gradativo, natural. É parecido com a família Desascope. A família Desascope vai fazer 6. Olha, que lindo, parabéns. Estamos na plantação juntos aí. Na verdade, agora que a gente começa a ter uma igreja de fato. Porque você começa a saber quem é que tá lá, né? Quem realmente está contigo. Depois de 5, 6 anos, você percebe quem passou em momentos bons, ruins, desafios e tal, né? Porque tem um momento ali que você não sabe. Venta tá muito. Exato, só tá falando, uma coisa nova, vamos lá. Tem os fundadores de igreja, que são esses que andam fundando as igrejas. Eles vão nessa igreja, fundam a igreja. Daqui a pouco eles saem, vão para outra igreja que está começando. Essa não, agora já está muito grande, eu vou para outra igreja menor. Eles gostam do cheiro do novo. É o cheiro do novo. Eu chamo de fundadores de igreja. São esses grupos que ficam rodando. Tá chegando um fundador de igreja. A gente também teve fundadores de igreja. Agora, esse que você falou, né? A gente tem essa lista, né? E a gente tem esse costume de falar assim, não, Deus está em primeiro lugar, né? Eu falo assim que nessa lista, vamos dizer assim, se você fosse escrever uma lista, né? Família, emprego e tal, não é que Deus está em primeiro lugar, Deus é o papel, né? Deus é tudo. Tipo assim, não tem família sem Deus. Tá em Cristo, né? A sua família tá em Cristo. Então, assim, agora ele é tudo, né? Os psicólogos gostam de separar isso, né? Eu gosto muito de psicologia, estudo psicologia. E aí, normalmente, os psicólogos perguntam assim, onde está a Fernanda fora do ministério? Não existe. Isso é para eles é adoecimento. Para mim, não. Para mim, a Fernanda e o ministério, eu não consigo ter o meu superego ou um alter ego. O meu superego, ele é ministerial. Porque a minha maneira de funcionar, o meu trabalho é ministerial. Então, não, Fernanda, mas o seu superego aqui é o ministerial. Não, o meu eu sou essa pessoa que diz coisas pessoais publicamente. Eu conto a minha vida para as pessoas. Eu sou essa pessoa aqui agora e eu sou daqui a pouco. E o meu terapeuta fala, menos, Fernanda, fala menos, você fala tudo. Você abre tudo para as pessoas. Eu falo, gente, dá um trabalho mentir. Dá um trabalho inventar, fingir. Eu não consigo. Claro que a gente tem limites quando eu vou falar da igreja perseguida. Eu não vou falar nomes, eu não vou falar países, eu não vou dizer quem está passando pelo quê, o quanto foi dado. Tem limite tudo. Mas eu não consigo me desvencilhar do meu chamado. Ele é tão violento que eu não consigo me desvencilhar dele. Porque é um propósito, né? Quando a gente pensa ministério, tem muita gente que olha meio que parecido com profissão emprego e tal. E não é, né? É um propósito. É um sacerdócio. Né? Então você não tem como desligar e ligar, né? Uma vez eu usava o termo bivocacionado, né? Esse termo de tipo assim, você trabalha, né? E serve na igreja e tal. E não é que o termo esteja errado, mas uma vez um amigo, Paulo Borges, ele falou assim, cara, não é bivocacionado. Porque é uma vocação só. Então agora você entrou na empresa... Você continua sendo vocacionado. Então você vai ter múltiplos lugares que você vai exercer sua vocação, mas é uma só. Exatamente o que eu sinto. É uma vocação só. Então eu tenho a impressão, você pode me corrigir, que dos 5 ministérios de Efésios você atua mais no profético. Então, onde você entrar vai ser... no profético e no apostólico. No profético e no apostólico. Então, onde você entrar, você vai estar no podcast aqui, a gente falou coisas disso. Exatamente. Não tem como fugir, né? Mas se você for... Se trabalhar numa empresa, você ia... É do que eu tô cheia, né? Exato. É da minha vontade que é ministrada pelo Espírito Santo. Porque eu não acredito que essa chama seja minha, seja do meu eu. Essa chama, ela só não é da minha carne. A minha carne não quer isso. Não quer. Minha carne não quer ir para a África, minha carne não quer ir pro segurança. Minha carne quer ficar em casa vendo Netflix. Minha carne quer comer pipoca com as crianças, né? Pular na cama, brincar com as crianças na cama de pega-pega em casa. Minha carne quer ficar em casa cuidando da casa como uma boa dona de casa, que eu adoro ser. Com o problema dos outros, né? Para que você vai se importar com isso? Eu não faço. Eu digo para você que eu não faço mais do que a minha obrigação de ir. Sim. Eu preciso ir. Porque é uma obrigação que me toma por completo a ponto de eu não ter mais o que dizer. As pessoas ficam chateadas de eu continuar repetindo as mesmas coisas o tempo todo, mas faz parte de mim. É isso. Faz parte de mim. Mas sabe que eu Você comecei fala a outra coisa, descobrir Fernanda? que Eu falo, mas eu falo mais disso.